horizontal. Muda um pouquinho a perspectiva, mas ela tem uma similaridade, né, em relação à análise da manhã, que foi a análise vertical. Até por ter um pouco dessa similaridade, né, ser próximo um pouquinho, pelo menos na realidade do cálculo, é importante a gente estar bem atento, né, para não confundir uma com a outra. No momento que a gente vai fazer um exercício, que a gente vai fazer uma avaliativa, né, que a gente vai fazer uma prova. Né, então, fiquem bem atentos aí que eventualmente tem essas distinções, essas diferenças, tá? Na parte da manhã a gente já relembrou o calendário, né? Então não vou fazer uma repetição, mas fico alerta, né, de que a gente tem os prazos, né, para realizar, então não percam os prazos. E vamos então dar início à nossa análise horizontal. Diferentemente da nossa análise vertical, e a gente viu, né, na parte da manhã que a análise vertical, a gente avalia uma conta em relação a outra conta que ela faz parte, então é uma análise heterogênea, né, entre elementos diferentes dentro do mesmo demonstrativo, seja balança ou seja DRE. Na análise horizontal é uma análise homogênea, ou seja, a gente avalia a mesma conta em relação a ela mesma ao longo dos períodos posteriores. Por isso ela é uma análise homogênea. É a mesma conta analisada, né, em diferentes momentos. Tá? Essa é a grande diferença entre as duas. A análise horizontal é também conhecida como análise de evolução. Tá? Os termos utilizados na análise horizontal são evolução ou involução. Aquela conta analisada no período inicial e que depois foi verificado o que aconteceu com ela no período posterior e seguintes, ela sofre uma progressão, uma evolução percentual, ela sofre uma regressão, né, uma involução percentual. As evoluções, progressões, são números percentuais positivos. Por exemplo, 20%, 30%, 15%. As involuções, né, ou regressões percentuais das contas na análise horizontal acontecem quando, como resultado, a gente tem, né, algo como menos 10, menos 15, menos 20, por exemplo. Então, o sinal resultante do cálculo indica se evoluiu ou se involuiu. O resultado foi em percentual positivo, evoluiu. O resultado foi em percentual negativo, involuiu. Certo? Bom, é claro que nós vamos utilizar, né, essa análise de evolução tanto para a avaliação de um DRE quanto a avaliação de um balanço patrimonial. Igualmente, como acontece com a análise vertical, na vida prática, né, empresarial, deve ser feita a análise horizontal de todas as contas do DRE e de todas as contas do balanço patrimonial, para que se tenha um panorama geral da avaliação. E assim como também na análise vertical, né, ela não pode ser vista isoladamente, a análise horizontal também não deve ser vista isoladamente. Vai estudar as causas, as origens das distorções que possam ser apontadas pela análise horizontal, eu preciso ter as outras avaliações. Tá? Algumas delas a gente já viu, né? Como análise de curto prazo, com os tipos de liquidez, com as análises de longo prazo, né? Com grau de endividamento, grau de garantia de capitais, entre outros, que aprofundam a nossa análise. Mas essa análise horizontal também aponta eventuais distorções na composição das contas dentro do balanço, dentro do DRE, no sentido da sua evolução, progressão, tendência de crescimento, tendência de redução ou tendência de manutenção, né, na estabilidade. Tá? E, claro, todas as contas são devidamente analisadas, né, no aspecto horizontal. Tá? Um exemplo, conta passivo não circulante, ano final zero. Tem uma conta passivo não circulante no ano final zero. O que aconteceu com essa conta no ano final 1, no ano final 2 e no ano final 3? Isso é uma análise horizontal, porque eu vou descobrir percentualmente se ela cresceu ou decresceu, evoluiu ou involuiu. E essa conta no ano inicial, né, a gente chama esse ano inicial de ano base, tá? Então, essa conta ali vai ser meu 100%, né? É o meu comparativo inicial.
e ela cresceu 10, cresceu 20, cresceu 30, sempre em relação a esse inicial. Então, no primeiro ano, cresceu 10% em relação ao ano inicial. No ano 2, cresceu 20% em relação ao ano inicial. No ano 3, cresceu mais 10% em relação ao ano inicial. Então, é sempre a comparação com o ano inicial, tá? Que é chamado de ano base ou período base. Tá? Nunca é, então, em relação ao ano anterior. É sempre em relação ao ano base, o período inicial da avaliação. Tá? Muito bem. O objetivo dela, então, é avaliar as tendências, né, dessas contas patrimoniais ou de resultado, tendência de crescimento, tendência de decrescimento, evolução ou involução. Ou então uma manutenção, né, um equilíbrio daquela conta ao longo do tempo sem variações. A forma de cálculo, tá? Existe mais de uma forma, inclusive a apostila de vocês, né, vai mostrar lá uma outra forma de fazer. Então, temos mais de uma forma de fazer análise horizontal. Eu vou mostrar essa aqui para vocês, que é a preferencial. Eu digo que ela é mais simples de ser feita, porque ela não vai utilizar o termo -1 na parte de baixo da divisão, né? Ela vai utilizar posterior a primeira parte do cálculo, aí no final a gente faz o -100, torna um pouquinho mais simples, né? A outra fórmula, em anos anteriores, né, alguns acabavam confundindo, sempre tinha um certo nível de confusão, então essa gera menos, né, ainda tem algumas falhas, enfim, mas gera menos confusão no cálculo, tá? Por isso eu estou apresentando dos métodos disponíveis este aqui, né? Na análise horizontal, nós temos então que avaliar o elemento contábil lá do ano, né, que a gente quer ver se progrediu ou não. A gente chama isso de ano A, que seria o ano futuro, né, que a gente está avaliando, aquele para frente, né, dividido por este mesmo elemento no ano inicial, que a gente chama de período base. Tá? Então, esse ano lá na frente que eu estou avaliando, quanto ele evoluiu em relação a esse ano inicial, o ano base. Dividir um pelo outro, ou seja, o ano que está sendo avaliado, o período posterior em relação ao período inicial, da mesma conta. Divido uma pela outra, vai dar um índice. Esse índice eu faço vezes 100, e até aqui fica parecido com a análise vertical, né? A diferença é que é a mesma conta por ela mesma aqui na divisão. Feito vezes 100, vai dar um número percentual. Digamos que deu 120%. Aí a gente tem que fazer menos 100. A gente tem que tirar o 100% da base, né? Porque a base sempre vai ser o nosso 100% inicial. Então, se deu 120%, né? O cálculo não terminou ainda. Tem que fazer o menos 100. Aí vai ficar, então, 120 menos 100, vai ficar 20% como evolução dessa conta que foi avaliada. Então, aqui na análise horizontal, a última coisa é sempre o menos 100. A gente tira a base, menos 100% da base, para chegar no percentual exato. Tá? E aí a lógica é sempre essa é sempre a sequência adequada. Tá? Primeiro a divisão, depois a multiplicação por 100, aí o resultado, menos 100, para achar a resposta final correta. Tá? Nunca o contrário, tá? Nunca fazer menos 100 primeiro, para depois multiplicar. Tá? Ou nunca fazer a multiplicação do elemento de cima para depois fazer a divisão de baixo. Não, primeiro a divisão dos dois elementos, para depois a multiplicação por 100, para depois o menos 100. Tá? Sempre nessa sequência. Outra coisa importante aqui na análise horizontal é que é possível a gente fazer de duas formas. Tá? A primeira forma, considerando, né, as correções inflacionárias, e a outra forma, considerando o valor nominal, sem corrigir a inflação. Então, são as duas formas de verificar a evolução ou involução. Claro que a primeira forma, quando a gente realiza as correções inflacionárias, a gente vê a chamada evolução real. Né? Aquele número ali está sem, né, a inflação. Quando a gente faz com o valor inflacionado, a gente chama de evolução nominal, significa que é um número cheio, né? É aquele número que aconteceu em função das inflações do período, né? Dos diferentes meses, enfim, foram feitos ajustes de preços, né? Ajustes das contas, e o número final lá tem o crescimento real, mas junto com ele tem
o que aconteceu em termos inflacionários. Tá? É possível fazer as duas formas. Eu vou trabalhar aqui com vocês primeiro mostrando, né, a correção inflacionária, ou seja, a evolução horizontal, né, análise horizontal com correção inflacionária. A gente vai ver modelos prontos, tá? Porque nos nossos cálculos aqui, nós vamos fazer tanto exercícios quanto o processo avaliativo, né, a evolução nominal, sem necessidade da correção inflacionária. Então, esses primeiros exemplos com correção inflacionária é para a gente conhecer, saber que é possível, tem isso, também pode acontecer dessa forma, para chegar na evolução real. Mas nós vamos utilizar, né, como eu disse aí no exercícios, cálculos e processo avaliativo, a análise horizontal sem correção inflacionária, ou seja, a evolução nominal, considerando também a inflação. Tá? Então, nosso primeiro exemplo, tá? DRE e depois um balanço, considerando as correções. Então, são modelos prontos, exemplos. Tá? Para isso, nós temos aqui sempre o valor monetário de referência do nosso ano inicial, tá? Então, esses valores monetários de referência no ano inicial, eles sempre vão ser o nosso 100%, como eu disse, tá? Então, a gente tem um ano inicial, um ano de referência, um período base, e depois, nos anos seguintes, a gente vai ver o que aconteceu, o quanto evoluiu e o quanto involuiu. No exemplo que a gente vai ver agora, a gente tem o ano base final zero, e depois, no ano 1, vai acontecer ali uma necessidade de correção inflacionária de 28,3%, e no ano 2, uma correção inflacionária de 44,9%. Tá? Então, está aqui o modelo pronto do DRE da empresa Dona Lúcia. Agora, a análise horizontal. Tá? Nós temos aqui 3 exercícios sociais, ano final 0, ano final 1 e ano final 2. Portanto, o ano final 0 é o nosso período base. Vejam que todas as contas do ano final 0, no período base, são 100%. Tá? É sempre assim. Agora, no ano seguinte, no ano final 1, nós precisamos verificar o quanto evoluiu, né, essas contas. E na análise horizontal é sempre ela em relação a ela mesma. Né? Então, pegando aqui, por exemplo, a receita operacional bruta, que no primeiro ano obteve-se, então, um valor de 1.301.868, quanto ela evoluiu para o ano seguinte? Nominalmente, a primeira coluna aqui no ano 1, 4.737.406. Esse valor nominal, tá? Relacionando o processo inflacionário. Então, considerando a inflação, os ajustes de preço que foram feitos a partir da inflação, o faturamento que se obteve foi esse. Retirando a inflação, tá? 28,3%, o valor real do faturamento, sem considerar a inflação, foi 3.396.720. Então, neste primeiro exemplo, né, é com as correções inflacionárias. Então, a gente vai ver a evolução a partir do valor real sem inflação. Então, eu vou pegar aqui o valor do ROB, o valor real dele, né, 3.396.720, e vou dividir pelo valor do ROB do ano zero, 1.301.868. Feita essa divisão, vai dar um índice. Esse índice vezes 100 vai me dar um valor percentual. Esse valor percentual eu faço menos 100. Depois de fazer menos 100, o valor que deu foi 160,91% de evolução, tá? Do ROB lá do ano 0 para o ano 1. O ano 1 aumentou tudo isso em relação ao primeiro ano, 160,91%. Tá? O que aconteceu no ano 2? No ano 2, o faturamento, né, da empresa, a receita operacional bruta, foi nominal 17.219.361, ou seja, o valor inflacionado, né, tem correção inflacionária, então os preços, né, que foram registrados no faturamento chegaram nesse valor total com a inflação. Retirando o valor inflacionado, o valor real, tá, foi 2.426.776. E a avaliação de evolução, involução na análise horizontal é sempre em relação ao ano base, o período base. Então, não é em relação ao período anterior, não é em relação a 2001. 2002 em relação ao período base. É sempre assim. Então, base é
está lá, ano zero, a receita operacional 1.301.868. Então, os 2.400.000 e alguma coisa aqui do ano 2, dividido pelo ROB do ano 0, que é o período base. Vai dar um índice, né, essa divisão, multiplica por 100, vai dar um percentual, menos 100, ficou uma evolução de 86,41%. E aí faz esse mesmo passo a passo em todas as contas do DRE. E aí nós temos aí todo o processo evolutivo, né, das contas, tá? Tanto no ano 1 quanto no ano 2, em relação ao período base, o período inicial, né, o ano 0. Olhando os percentuais, a gente vai ver que todas aquelas que tiveram, né, aquelas contas que tiveram um percentual relativo positivo, ela evoluiu, tá? Agora aqui a gente tem os percentuais negativos, tá? Despesas com revistas, por exemplo, menos 34%, ou seja, evoluiu, diminuiu, né, aquela conta, tá? Percentual positivo, ela evoluiu, cresceu. Percentual negativo, ela involuiu, decresceu, tá? Bom, o fato de evoluir ou involuir, né, ele não pode ser dito como algo bom ou ruim. Tá? Eu preciso olhar que conta que está sendo analisada. Porque só o fato de evoluir, né, pode ser a evolução de uma conta que é uma obrigação. E aí não é bom, né? A conta obrigação evoluir, né? Digamos que é um fornecedor, uma duplicata e está aumentando, né, significativamente, né, esse percentual. Então essa evolução não é tanto positiva, né? Um empréstimo, por exemplo, né? Então, o fato de ter evoluído não é bom. Agora, a conta empréstimo, né? Ela sofreu uma involução, tem um número negativo, significa que eu precisei menos empréstimo, então ela evoluiu, teve um percentual negativo, aí é bom, né? Então, involuir uma conta de obrigação é bom. Evoluir uma conta de obrigação, não. Evoluir uma conta de resultado, faturamento, por exemplo, é bom. Involuir uma conta de faturamento, resultado, receita, não é bom. Né? Então depende da conta que está sendo avaliada sempre, tá? Muito bem. Agora a gente vai ver isto no exemplo do balanço patrimonial. Ainda é um exemplo considerando correção inflacionária, tá? Por isso que a gente não está vendo aqui os exemplos de cálculo. A gente está vendo o modelo, porque neste modelo com correção inflacionária a gente não vai utilizar, né? Mas a gente precisa saber que existe, como é que é o processo. Então aqui nós temos o lado do ativo do balanço patrimonial da empresa Dona Lúcia, tá? Os mesmos exercícios sociais, ano final 0, ano final 1 e ano final 2, aquela inflação do ano 1 e a inflação do ano 2. No ano 0, todas as contas do ativo são meu 100%, meu ano 0, então, é o meu período base. E o ano final 1 e o ano final 2 vão ser avaliados em relação a este ano base 0. Tá? Então, todos os percentuais aqui encontrados, de qualquer conta, sempre se referem ao ano base. Vamos pegar como exemplo aqui o nosso ativo circulante, tá? No ano 0, 445.183 foi o ativo circulante. Agora, no ano final 1, o ativo circulante deu 1.503.507 reais. Esse valor nominal, ele é inflacionado, ou seja, houve uma inflação naquele período e os valores registrados, né, são registrados considerando a inflação. Para chegar ao valor real, né, faz o cálculo de correção da inflação e o valor real do circulante no ano 1 do ativo é 1.078.15. É esse valor, então, né, com análise horizontal em correção inflacionária, que a gente utiliza para dividir pelo valor do ano inicial. Vai dar um índice, multiplicado por 100 vai dar um percentual, menos 100 deu uma evolução de 142,2% no ativo circulante. No ano 2, o valor nominal, ou seja, inflacionado, né, do circulante foi R$ 3.326.767. Realizando a correção inflacionária, o valor real foi R$ 468.851. Esse valor real, então,
comparado com o valor do ano período base, divido ele pelo valor do período base, 445,183. Vezes 100, dá um percentual, menos 100, dá então um resultado de 5,3%. Tá? Então teve uma evolução aqui no ano 2 de 5,3%. É um valor positivo, por isso a gente chama de evolução. Se fosse um valor negativo, involução, né? Diminuiu o valor naquela conta. Aqui no ano 2, por exemplo, a gente vai ver aqui que as mercadorias em estoque, tá, no ano 2, tiveram ali um percentual de análise horizontal de menos 71,6%. Ou seja, teve uma involução da conta mercadorias em estoque. Ou seja, o valor, né, em estoque reduziu significativamente, 71%. Tá? E, portanto, involuiu, decresceu. Agora vamos ver o passivo, né? O passivo da análise horizontal, tá? Então a lógica segue a mesma, né? Muda, claro, a perspectiva aqui, porque agora são contas, né, que se relacionam às obrigações. Então aqui, quando a gente vê a conta evoluir, é uma conta, é uma obrigação que está crescendo, né? Quando a gente vê ela evoluir, o valor percentual dá negativo, né? Então é uma obrigação que está diminuindo. Então a perspectiva da análise muda nesse sentido, né? Se é positivo, se é negativo. Né? Se o percentual aqui for negativo, é bom, né? Porque está diminuindo uma conta que é uma obrigação da empresa. Tá? Vamos analisar aqui o passivo circulante. O ano final zero é o nosso período base. O passivo circulante no ano zero foi 527.828. No ano final 1, com a inflação, o valor nominal deu 1.402.919. Fazendo a correção inflacionária, o valor real, tá, do passivo circulante ficou em 1.005.893. Para fazer, então, a evolução ou involução com correção inflacionária, é o valor real que eu utilizo, né? Aquele 1.005.893 eu divido pelo passivo circulante do ano base, 527.828. Dá um índice, multiplica por 100. O resultado vai ser um número percentual. Menos 100 para tirar a base, ficou então uma evolução de 90,6%. Então, em relação ao ano zero, tá, o ano 2001, teve aí um crescimento, né, uma progressão, uma evolução da conta circulante do passivo de 90,6%. No ano final 2, o valor nominal do passivo circulante, ou seja, com inflação, foi 2.393.247. Feita a correção inflacionária, o valor real 337.287. Esse valor é o valor real, então a gente vai ver a evolução, né, a partir dele. Esse valor evoluiu ou involuiu em relação ao período base, então é sempre sobre o valor lá do ano zero, 527.828, então dividindo o valor do ano 2, dá um índice vezes 100, menos 100, deu aqui menos 36,1%, ou seja, valor negativo. Então, o passivo circulante no ano 2, ele diminuiu, involuiu, decresceu 36%, porque o resultado aqui foi um número negativo. Tá? Então, nós vimos aí a análise horizontal, considerando as correções inflacionárias, né? Num exemplo de DRE, um exemplo de balanço lá das contas do ativo, um exemplo de balanço lá das contas do passivo. Tá? Agora, os próximos exemplos se inserem naquele contexto que a gente falou, tá? Sem correção inflacionária, a partir do valor nominal. E é este, tá? Cálculo a partir da análise horizontal sem necessidade de correção inflacionária que a gente vai encontrar nos exercícios, a gente vai encontrar nas atividades de apoio, atividades avaliativas, provas e substituição, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai ter exemplos de cálculo também, tá? Muito bem. Então, temos aqui um enunciado e nós temos um balanço patrimonial com 3 exercícios sociais. O enunciado diz assim: qual a evolução do grupo de contas do ativo circulante? Então, já sei, né, qual é a conta que vai ser analisada, qual foi a evolução horizontal da conta ativo circulante. No período de ano final 2 ali, né,
para a realidade do ano final zero, que é o nosso período base, aplicando a análise horizontal. Então, conta ativo circulante, olha para o balanço, já olha a primeira linha do balanço no ativo, é o ativo circulante. Eu tenho que avaliar a evolução do ano final 2. O ano final 2, então, é a primeira coluna aqui, tem que estar sempre atento, né, aos valores e ao ano que está sendo solicitado. Então, aqui o ano final 2, R$ 2.041.020. Em relação ao período base, ano final zero, o ativo, então, é 1.665.426. Com o período base a parte de baixo da divisão e o ano analisado a parte de cima da divisão, então vai ser os 2.041.020 dividido por 1.665.426. Faço essa divisão, dá um índice, faz vezes 100, dá um percentual, depois faço menos 100 para achar o resultado. Então está aqui na nossa caixinha amarela esse cálculo passo a passo, tá? Então 2.041.020 é o ativo do ano 2, que eu estou analisando, né, para ver quanto ele evoluiu em relação ao período base, o ano 0, 1.665.426. Faço essa divisão, deixo todas as casas após a vírgula, né? No meio do cálculo a gente não faz arredondamento. Então ficou lá 1,2255242. Faço vezes 100, que é a segunda parte do cálculo, deu 122,55242%. Como o cálculo ainda não terminou, ainda não faço arredondamento, né? Deixa eu fazer um arredondamento só no final. Tem o terceiro passo do cálculo, que é o menos 100, né? Então, ainda no final tem que fazer menos 100, tá? Para tirar o ano base. E aí sim fica 22,55%. Né? 122,55242 menos 100 vai ficar então 22,55%. Atenção que ficou 55% e não 56% depois da vírgula, por quê? A terceira casa depois da vírgula, né, não é um número igual ou superior a 5. O número 2 aqui, né, não dá arredondamento, então não vai para 56, permanece 55, ou seja, aquela regra básica, né, da matemática para arredondamentos. Tá? Atenção a isso. Nesse primeiro exemplo de cálculo aqui, gente, da análise horizontal, ficou tranquilo? Dúvidas, perguntas? Miriane já colocou ali no chat, tranquilo. Eu cheguei meio atrasada, mas depois eu revejo esse pedacinho que faltou. Certo, Ana, tranquilo. Agora com os exemplos também a gente vai pegando também. É, agora eu já peguei um pouquinho agora essa explicação ali. Certo. Então, gente, é relativamente simples também, né, o cálculo da análise horizontal. Tá? Só tem um detalhe aí, né, que é a conta em relação a ela mesma, né, frente aos períodos iniciais. E no cálculo, né, ao final a gente tem aquele menos 100 ali para tirar a base. Claro que é importante manter uma atenção, né, em relação ao enunciado, o que ele está pedindo, qual é o ano que eu tenho que avaliar, qual é o período base, né, porque isso faz toda a diferença na hora de colocar os valores, né, na conta, né, na hora de fazer a divisão. Tem que saber quem é o base, porque o base é o de baixo, o que divide, né, para não ocorrer aí um erro de cálculo. Né. Muito bem. No próximo exemplo, agora nós temos um outro balanço patrimonial, tá? A empresa, a administração é um sucesso limitada. Os exercícios sociais são ano final 5, ano final 4 e ano final 3. Você já tem 3 exercícios sociais. Então, vou ler o enunciado e vou ficar bem atento. Quem é o período base, de qual ano que eu tenho que fazer o cálculo de evolução, né, na análise horizontal. Então, o enunciado diz assim: com base no balanço patrimonial, aplicando a análise horizontal, a qual resultado se chega no grupo de contas do ativo circulante. A gente continua analisando ali o ativo circulante, tá? Porque é de outra empresa agora. No ano, período 2005, né? Ano final 5. Usando o período 3, ano final 3, como ano base. Então, eu quero ver a evolução aqui do ano 5 em relação ao ano 3, sendo que o ano 3 é o nosso ano base. Tá? Então, a conta é ativo circulante. No ano 5, ativo circulante, 4.810.230. Ele fica na parte de cima da divisão, né?
dividido pelo ativo circulante do ano base. O ano base é final 3, 3.681.446. Esse vai ficar na parte de baixo da divisão. Agora eu faço a divisão, né? Ativo circulante do ano 5, dividido pelo ativo circulante do ano base, dá um índice. Esse índice multiplica por 100, vai dar um percentual. Esse percentual eu faço menos 100 para tirar a base. E aí nós temos o valor real, né, de evolução ou involução aqui dessa conta, tá? Então tá lá. Ativo circulante do ano final 5, dividido pelo ativo circulante do ano final 3, que é a nossa base. Dá 0,13066 vezes 100, 130,66%. Mas não acabou aqui, né? A horizontal ainda tem que fazer menos 100 para tirar a base, tá? Aí fica 30,66%. O número foi positivo, né? Não é um número negativo. Então, se é um número positivo, esse número evoluiu. Essa conta evoluiu em relação ao ano inicial. Então, aqui, o ativo circulante do ano final 5 evoluiu 30,66% em relação ao ativo circulante do ano final 3, que é o nosso período base. Tá? Essa é a explicação, a conclusão aí, então, em relação a essa evolução de 30,66%. Aqui também, né, gente, mesma coisa, né, em relação a todos os cálculos anteriores, tanto da vertical quanto da horizontal que a gente está vendo agora, né, é a atenção no enunciado, né. Então, tem que estar atento, né, sobre qual conta está sendo avaliada, no caso, ativo circulante, atento, né, de qual ano tem que ver a evolução, aqui no caso no final 5, e atento quem é o período base, no caso aqui é o final 3. Isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer o cálculo, né, saber de onde eu estou puxando os valores. Tá? Muito bem. Agora aqui permanece a mesma empresa, tá? A administração é um sucesso limitado, o balanço patrimonial do ano final 5, 4 e 3. Só que agora, tá? Pede análise horizontal da conta passivo não circulante. O período da conta passivo não circulante, final 4. Eu quero ver o passivo não circulante do ano final 4 e ver quanto ele evoluiu em relação ao período base, o ano final 3. Então, olhando aqui para essa estrutura, o ativo está aqui na parte de cima do balanço, na parte de baixo do balanço está o passivo, né? Ali no passivo eu tenho os seguintes itens: passivo circulante, fornecedores, obrigações tributárias, e está ali, ó. Debaixo das obrigações tributárias está o passivo não circulante. Ele pede o passivo não circulante do ano final 4. Então tá lá, ano final 4, passivo não circulante, R$ 6.560.984. Então este elemento, tá? É o elemento que eu vou avaliar. Fica na parte de cima da divisão. E eu tenho que avaliar ele em relação ao período base. O período base é o ano final 3. Então eu vou ler passivo não circulante do ano final 3. Está ali, 3.546.242. Esse valor que vai ficar na parte de baixo da divisão. Dividir um pelo outro, vai dar um índice. Esse índice faz vezes 100, dá um percentual. Esse percentual faz menos 100 e acha o valor final de evolução ou involução do passivo não circulante. Um exemplo de cálculo está aqui do lado, né? O passivo não circulante do ano a analisar, dividido pelo passivo circulante do ano inicial, do ano final 0, do nosso período base. Dá um índice, né? 0,8501 vezes 100, 181,01%. Esse valor eu faço menos 100, período base, e chegamos a 85,01%. Significa que o passivo não circulante do ano final 4 evoluiu 85,01% em relação ao passivo circulante do período base, ano final 3. Então ele evoluiu porque o valor percentual foi um número positivo, né? Se tivesse resultado aqui um número negativo, ele seria involuído, né? Diminuído frente ao período base. Muito bem. Tranquilo, gente?
Vamos todo mundo acertar aí, cálculo de evolução, análise horizontal. A Ana Paula disse que acho que sim. Não, vamos ter certeza, né, Ana? É isso aí. Faz parte do nosso conteúdo, né, dessa aula 6, também a formação de preço de venda, que a gente vai ver agora, e depois, logo na sequência, o ponto de equilíbrio. Tá? Bom, formação do preço de venda é muito importante dentro do contexto da administração financeira, né? Pelo mínimo, né, a influência direta dos valores que são registrados lá no ROB. A receita operacional bruta, ela é o resultado das vendas. O resultado das vendas é diretamente registrado lá no ROB, né? Venda de produto, venda de serviço. É resultante do preço de venda vezes o número de produtos e serviços vendidos, que são registrados lá no DRE, e a soma ali das vendas dos produtos e dos serviços dá o nosso ROB, né? Então o cálculo de preço de venda é muito importante, deve ter, né, uma metodologia, né? Deve ser adequado suficientemente a que cubra todo o processo, né, de custos, despesas, e que no final lá do nosso exercício nós tenhamos lá na última linha, né, do nosso DRE lucro nesse exercício e não prejuízo. Claro que existem outras influências no processo, mas o preço de venda é extremamente importante nisso. Juan levantou a mão, quer falar, Juan? Não, professor, foi sem querer, apertei sem querer. Tá, tranquilo. Juan, tu não conseguiu participar da aula da manhã, né, Juan? Não deixa de assistir depois. Não, eu tô com os problemas para acessar o Moodle das atividades. Tá, mas a aula da manhã, a referente à aula da manhã tu não conseguiu participar, né? Não. Tá, então não deixa de assistir depois, tá? Hã? Não deixa de assistir depois a aula. Não, beleza. O conteúdo foi análise vertical, né? Então não deixa de assistir lá, tá? Não, beleza. Depois em relação ao tem... Moodle, né? Tu tá acessando o endereço ead.qi.edu.br no Moodle? Isso, só que eu não tô sem o notebook e aí não tô conseguindo entrar. Ah, tá. Entendi. Mas a primeira avaliativa tu conseguiu fazer? Não. Eu mandei mensagem para QI, mas ninguém me respondeu nada. Falar para mim entrar em contato contigo depois. Sim. Porque já fechou, né? A avaliativa 1, ela tinha aberto há 15 dias atrás, né? Ela fechou dia 30 agora. Então tem as próximas que estão em aberto, né? Tem que fazer as próximas agora, tá? Temos aí uma que a avaliativa 2 fecha dia 7, a avaliativa 3 também fecha dia 7, e a avaliativa 4 fecha dia 14. Tá? Então tem que acessar no prazo lá dentro do Moodle, né? Para fazer. Então temos aí para essa semana que vem, né? 2 avaliativas fechando, tá? Na quinta-feira fecha 2. Então até lá tem que fazer essas 2, tá, Juan? Não, tá, certo. Valeu. Beleza. Muito bem, gente. Formação do preço de venda. A metodologia para cálculo de preço de venda que a gente vai utilizar aqui é o método markup. Tá? O markup é dado pela seguinte fórmula: 1 menos, abre parênteses, o percentual de impostos, né, que é pago por essa empresa. Aí a gente soma os impostos, né, os impostos federais, estaduais e municipais, mais as comissões eventualmente pagas pela empresa, como estímulo, né, aos vendedores, mais o lucro que a empresa deseja obter da venda do seu produto. Soma esses 3 valores, somente o módulo, tá? Não uso o símbolo percento, símbolo de percentual, e depois divide por 100. Esse resultado faz 1 menos, tá? Aí a gente achou o markup. Até aqui é só o markup, tá? O preço de venda propriamente dito, o PV, né, preço de venda, vai ser o custo unitário, ou seja, o custo da mercadoria, né, quanto eu paguei para o meu fornecedor para obter aquela mercadoria, é o meu custo. E eu vou dividir, então, esse custo pelo markup encontrado.
o resultado vai ser o preço de venda da minha mercadoria, que cobre os custos, porque se eu vender por esse preço, né, vai cobrir os custos, custo unitário, vai pagar os impostos, as comissões e vai dar aquele lucro desejado que eu coloquei na fórmula. Tá? Então, esse é o preço de venda que cobre, né, esses elementos no método markup. Vamos a um exemplo. Temos aqui um determinado produto que tem um custo unitário de R$ 13,50, ou seja, cada um, né, ao adquirir do meu fornecedor, me custou R$ 13,50. Digamos que fosse uma empresa de acessórios para celular, tá? Digamos que isso aqui fosse uma empresa de acessório para celular e eu estou comprando lá do meu fornecedor capinhas de celular, tá? E cada capinha de celular, então, me custa R$ 3,50. E eu vou revender essa capinha de celular para os meus clientes. Eu preciso calcular o preço de venda. Aí, nessa situação hipotética, os impostos pagos por essa empresa são 28,33%. Digamos que aí está somado, né, o Simples Nacional, mais o ICMS estadual, mais o ISS municipal. Deu 28,33%. Essa lojinha de celular, aí de acessórios para celular, para estimular as vendas, ela paga 5%, né, sobre as vendas de comissão para os vendedores. E o empreendedor, né, o dono da empresa, ele quer ter um lucro de 30% sobre a venda das capinhas. Então nós temos todos os elementos necessários aí já para calcular o preço de venda, né, que vai cobrir o custo, vai pagar os impostos, vai pagar as comissões e ainda vai dar um lucro de 30% na venda desse produto. Então, como é que fica a fórmula? Preço de venda igual custo unitário, R$ 3,50, que é o preço que eu estou pagando pela capinha, né, para o fornecedor. Dividido por método markup, 1 menos, abre parênteses, o percentual dos impostos, o percentual da comissão, o percentual do lucro desejado, dividido por 100, fecha parênteses. Soma os valores, né, de impostos, comissões e lucro, mas só módulo, né, sem considerar o símbolo de percentual, tá? Então é 28,33 mais 5 mais 30, deu 63,33. Esse valor eu divido por 100, né? Faz parte da fórmula dividir por 100. Então 63,33 dividido por 100 dá 0,6333. Eu preciso fazer 1 menos 0,6333. Esse valor dá, então, 0,3667. Aí sim eu vou dividir o custo, 3,50, pelo resultado, 0,3667. O preço de venda resultante dessa divisão, então, é R$ 9,54. Esse preço significa que, ao vender a capinha de celular por R$ 9,54, eu estou pagando o custo, R$ 3,50, eu estou pagando os impostos, as comissões, e estou tendo um lucro de 30% sobre esse valor aí que está sendo vendido. Esse método, tá, gente? A gente utiliza aqui na disciplina, né, de administração financeira, mas depois, claro, né, quem for fazer plano de negócio, ou quem já fez plano de negócio, né, já utilizou essa forma de cálculo, para chegar no preço de venda, né, dos seus produtos, dos seus serviços, porque o faturamento da empresa, né, tem como base, né, o preço de venda. Ele precisa ser bem calculado. É claro que o preço de venda não é algo determinante, né? Eu calculei, então está determinado, o preço é esse. Não, eu posso, né, fazer ajustes para alterar o meu preço de venda. Por exemplo, eu coloquei aqui 30% de lucro desejado. Mas digamos que eu fiz esse cálculo, o preço da minha capinha então deu 9,54, mas aí eu vou ver o mercado, né? Os meus concorrentes, tem um que está cobrando 25, a capinha do celular, tem outro que está cobrando 30, o outro está cobrando 28. E a minha deu 9,54. Eu tenho então um gap, um espaço para aumentar o meu ganho. Imagina que os preços estão nessa faixa, né? Os concorrentes cobrando 25, 28 e 30. E eu estou na faixa, não dá nem 10 reais. Então eu posso subir o meu preço, por exemplo, para 20 reais. Eu vou estar bem abaixo ainda dos concorrentes, bem atrativo para os meus clientes. E olha só o espaço que eu tenho para aumentar o meu lucro. Daqui a pouco eu posso ter aqui, em vez de ter um lucro de 30%, eu posso colocar um lucro de 60%.
Então, faço esse ajuste, né? Recalculo, coloco aqui em vez de 30%, coloco um lucro desejado de 60%. Refaço o cálculo e ver quanto é que fica o PV. Bom, se eu colocar 60% e o PV ainda ficar abaixo dos concorrentes, perfeito. Posso vender por aquele preço, né? Eu vou ter um lucro bem maior, ainda vou ser competitivo frente ao mercado. Então, é uma estratégia de preço a partir do cálculo do preço de venda. Digamos que fosse o contrário, tá? Digamos que eu fiz meu cálculo do meu preço de venda, meu produto deu 9,54, o concorrente está cobrando 5, o outro está cobrando 6, o outro está cobrando 7. Então, o meu produto está bem mais caro, né? E os concorrentes estão cobrando bem mais barato. Para mim manter esse preço só se o meu produto tiver muito mais qualidade, né, ou características que os outros não têm. Senão não tem como eu manter esse preço, né, não tem o diferencial. Então eu tenho que me aproximar do preço do mercado. Então teria que reduzir pelo menos, né, se os concorrentes estão cobrando 5, 6 e 7, eu teria que reduzir pelo menos para o 7, né? Então como é que eu ia fazer isso? Imposto não tem como diminuir, as comissões eu estimular os vendedores se eu diminuísse, né? Eu tenho que diminuir a margem de lucro, então é uma das coisas, né? Se eu reduzir a margem de lucro aqui de 30% para 20%, talvez o meu preço de venda fique ajustado, né, para 7%. Ainda consigo vender, pagar o fornecedor, impostos, comissões, ainda tenho um lucro de 20%. Então eu preciso fazer o cálculo para chegar nessa estratégia, nesse racional. Mas digamos que a minha margem já está muito apertada, né? Digamos que aqui eu tivesse colocado uma margem de 5%, tivesse dado, né, já 9,54 acima do preço do mercado. A margem de 5%, pô, não dá para diminuir, né? Essa margem de 5% é muito pequena já de venda. Qual seria o outro caminho? Tentar fazer, então, uma negociação com o fornecedor, porque aí esse custo de 3,50, né, eu tenho que negociar com o meu fornecedor, né? A gente compra um volume maior, né? Eu garanto compra contigo aqui durante 6 meses, durante o ano todo, né? Mas uma quantidade X mensal, mas essa margem aqui, né, 3,50 de custo está pesado, né? Negociar aí, né, nesse alto volume para o ano todo, daqui a pouco, né, um valor aqui de custo para R$3, R$2,90, né? Tentar negociar no volume, porque aí eu melhoro o meu preço de venda sem, né, mexer numa margem que daqui a pouco já é pequena, né? Depois já é uma margem de 5%. Tá? Então são estratégias que podem ser utilizadas para trabalhar o preço de venda e nos mantermos no mercado, né? Ou então aproveitar a oportunidade, né, e ampliar uma margem de lucro, né, dentro desse mercado, tá? Então a forma de cálculo é relativamente simples, né? Mas tem toda essa possibilidade de estratégia na formação do preço, tá? Muito bem. Agora vamos ao ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ele é um número mágico para a empresa. Toda e qualquer empresa, seja pequena empresinha no bairro, uma padaria, ou seja uma mega empresa, né, uma multinacional que atende toda a América Latina, seja essa pequenininha, seja essa mega empresa, todas devem conhecer o seu ponto de equilíbrio. Esse é um número mágico. Por quê? Se eu não sei o ponto de equilíbrio, eu não sei se a empresa está no vermelho ou não. Não sei se todos os meses a empresa está afundando cada vez mais em dívidas ou ela está conseguindo ter lucro. Eu preciso saber o meu ponto de equilíbrio. É o mínimo que uma empresa deve saber. A teoria do ponto de equilíbrio diz o seguinte: o ponto de equilíbrio ele é um valor financeiro que indica o mínimo que a empresa deve ter de vendas para que ela cubra os seus custos. Então, digamos que eu sou uma padaria e eu tenho lá um ponto de equilíbrio calculado em R$10.000. Então, eu sei que eu tenho que vender o suficiente para chegar lá nos R$10.000. E quando eu chegar lá, eu paguei os meus custos. Esse é o meu ponto de equilíbrio, fica 0 a 0. Enquanto eu não chegar lá, vende 7, vende 8, vende 9. Ou seja, estou no vermelho ainda, não cobri nem os custos. A hora que eu chego nos 10, opa, cobri os meus custos. Agora faturei 11, 12, 13, estou tendo lucro. Eu já superei o custo. Tá? Então, o ponto de equilíbrio é um número mágico, indispensável. Se eu sei disso, eu sei qual é a minha meta ali para cada período. Se eu não sei, bom, fechou o mês, eu não sei se foi vermelho, daqui a pouco, né? Foi tanto acúmulo de dívida
que a empresa está, né, afundada em dívidas, não tem mais o que fazer, tem que fechar a empresa. Né? E aí a gente eventualmente comenta essas questões aí em uma disciplina ou outra, né? De que no Brasil a gente tem, né, essa realidade, né, que é dos primeiros 2 até 5 anos de empresa, né, uma boa parte das empresas que abrem acabam fechando, justamente por não conhecerem os seus números, né, a parte financeira aí fica a pendente, né, a ver. Às vezes a ideia é boa, né, às vezes o marketing foi bem feito, né, a empresa, né, tem todas as possibilidades, né, tem mercado, os clientes gostam do produto, tem uma boa relação com o cliente, mas na parte dos números, a empresa se perde. E aí se perdeu nos números, não adianta ter produto bom, ter cliente que quer comprar, ter bom marketing, porque a empresa não vai ter recursos para manter, né, viva no mercado. Então, o ponto de equilíbrio é um desses números mágicos que a empresa precisa conhecer. Para chegar no ponto de equilíbrio, nós fazemos o custo fixo total dividido pelo índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição, ou IMC, né, ele é obtido pela receita total da empresa menos o custo variável total dividido pela receita total. Nos nossos enunciados e exercícios aqui, a gente já vai ter dado, né, o custo fixo, a receita total e o custo variável. A gente vai precisar calcular o índice de margem de contribuição, né, para achar o IMC e poder fazer o ponto de equilíbrio. Mas é claro, né, gente, que o custo fixo total, lá na economia, no primeiro ciclo, a gente já sabe o que é o custo fixo, né? O custo fixo é aqueles valores que a empresa precisa desembolsar todos os meses, independente se ela vai vender um produto ou nenhum, ou 1 milhão de produtos ou nenhum. Aquele custo que acontece independente da empresa vender ou não vender. Água, luz, telefone, internet, salário dos funcionários, isso vai chegar todos os meses, independente se a empresa vendeu ou não vendeu. Esse é custo fixo. Custo variável. Bom, este varia de acordo com o volume de vendas, de operações das empresas, né? Então, quanto mais produção eu tiver, mais matéria-prima eu compro. Então, tem um custo de matéria-prima que pode ser maior ou menor de acordo com o volume de produção. Isso é um custo variável, por exemplo. Né? Então, esses custos, né, que a gente aprende a fazer em economia, né, é que estão presentes aqui nesse cálculo do ponto de equilíbrio. Tá? Fora disso, nós temos a receita total. Essa a gente tira do DRE, né? A receita total é o ROB, né? Está lá em cima no DRE. A receita das vendas da empresa. Tá? Muito bem, vamos a um exemplo. Nós temos aqui uma determinada empresa, é um exemplo clássico aqui de um enunciado que vocês encontram aí em avaliativas, prova e exercícios, tá? Determinada empresa possui uma receita, já está dando aqui a receita total, hein? 85 mil. Um custo variável total, outro dado importante, 25 mil. Além de custo fixo total, está aqui o custo fixo, né? 53 mil. Aí eu vou ter que calcular, então, o ponto de equilíbrio. Primeiro, eu preciso do IMC, né? Índice de margem de contribuição. Então, vai lá, a receita total, 85 mil, menos o custo variável total, 25. Fiz esse cálculo, o que sobrou, divide pela receita total, 85. Deu um IMC de 0,71. Esse número eu preciso para calcular o ponto de equilíbrio, então. Ponto de equilíbrio é igual ao meu custo fixo total, 53 mil, dividido pelo IMC, antes calculado, 0,71. Feita essa divisão, o ponto de equilíbrio, então, dessa empresa é R$ 74.647,89. Significando que esse é o valor mínimo que essa empresa tem que faturar para cobrir os custos. Esse 74.647,89 é o valor mínimo. Então, enquanto eu estiver abaixo desse valor, eu não bati os custos, eu estou no vermelho. Cheguei nesse valor, vendi dia 1º, dia 2, dia 3, dia 20, dia 25. Dia 25 cheguei nesse valor, paguei os meus custos. Aí, os próximos dias estou vendendo, o que eu vender já está gerando lucro. Tá? Esse é um número mágico aí para a empresa. Ponto de equilíbrio. Enquanto não atingir esse valor, né, a empresa não cobriu os custos. Atingiu esse valor, empatou. Acima desse valor, já está tendo resultado. Então, cada empresa precisa conhecer esse número, né, apurar
né, os seus resultados aí de receita, custo variável, custo fixo, né, e realizar o cálculo de ponto de equilíbrio para saber o quanto, né, no mínimo, naquele período deve ter de faturamento. Tá? Vamos a um exemplo ainda do preço de venda. Tá? Temos aqui o Pedro, que adquiriu um determinado produto lá, a um custo de R$ 8,30. Tá? O imposto que ele paga é 22,65% para a área de atuação dele. Então, ali está somado, né? Imposto federal, estadual e municipal. Paga 3% de comissões sobre as vendas e ele quer ter, né, um lucro de 5% sobre cada produto desses que ele vender. Então, qual é o preço que esse indivíduo deve vender os seus produtos para que ele consiga atingir esse resultado? Tá? Muito bem. Para pagar R$ 8,30 de custo, os impostos, as comissões e o lucro que ele quer, fórmula pelo método markup. Custo 8,30 dividido por 1 menos soma impostos mais comissão mais lucro. Dá 30,7. Divide por 100 dá 0,307. Não pode esquecer que tem o menos 1 ainda, né? 1 menos 0,307 dá 0,693. Então, 8,30 por este valor dá um preço de venda de 11,97. Ou seja, estou vendendo o produto a 11,97. Com 11,97 eu pago o custo 8,30, pago os impostos, ainda tenho um lucro de 5% sobre esse valor de venda. Tá? Aí serve e cabe, né, todo aquele raciocínio estratégico, né? Então, eu vou olhar o preço de venda que eu calculei, se esse preço de venda está bem abaixo do mercado, eu posso aumentar minha margem de lucro. Né? Calculei o preço de venda está acima do mercado. Né? Então, para mim, está dentro do mercado, eu tenho que fazer algum ajuste. No caso, como a margem é muito baixa, né, é só 5%, eu tenho que trabalhar o custo, né? Tem que negociar melhor com esse fornecedor aí para poder, né, oferecer um preço mais baixo aí para o meu cliente e manter, né, esse 5% de lucro aí. Tá? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas? Tranquilo? Como é que tá? O senhor tá bem tranquilo. Quero ver a hora da atividade. Depois, no desafio de fazer o exercício, aqui a gente tem, né, as questões da atenção, né, a mecânica do cálculo, né, às vezes segue um caminho, a gente vai, no exercício a gente vai encontrando as pedras pelo caminho, né, e vai lidando com elas, né, por isso que os exercícios são tão importantes. Mas é isso aí. O pessoal também colocou tranquilo no chat, legal, gente. Muito bem, né, esse é o nosso assunto da tarde, análise horizontal, e ali o preço de venda, né, e o ponto de equilíbrio. Então, se está tudo tranquilo, fazemos nosso intervalo, né? 15 minutinhos, tomar um café, né? Para tirar aquele soninho que dá depois do almoço. E a gente volta então às 14h30, né? Agora são 14h15. Voltamos ali às 14h30, no retorno à nossa chamada. E depois da chamada, alguns exercícios para vocês fazerem. Alguns teóricos e alguns exercícios de cálculo, tá? Muito bem, gente. Até daqui a pouquinho.